Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos lá de novo com a nossa videoaula. Hoje eu trouxe novidades, tá? Eu vou dar a introdução da nossa videoaula para que a gente venha trabalhar melhor, que o nosso tema de hoje vai ser incidentes de assunção de competência. Então a gente vai ver lá os requisitos do artigo 947 do Código de Processo Civil. Esse incidente de assunção de competência, galera, que a gente vai ver hoje, lá do 947, eu vou dar uma pequena introdução dele, mas principalmente porque tem dois termozinhos que são muito falados e que geralmente são pouco explicados quando se fala do caput do 947, né, do CPC. E eu vou deixar esses dois termozinhos explicados para vocês e para vocês não enjoarem da cara da prof, a prof vai deixar um vídeo muito bacana de uma professora chamada Érica Costa, e ela vai explicar para vocês sobre o incidente de assunção de competência, tá? Nas minúcias. Mas assim, o que vocês têm que gravar em suma, tá? É que esse incidente de assunção de competência, ele é um incidente. Então ele já fala, né? Então é alguma coisa que vai vir de um processo que já está acontecendo, tá? De um procedimento que já está ocorrendo, que vai permitir a formação de precedentes, jurisprudência, galera, que os quais vão ter eficácia vinculante, tá? Ele vai ter por objetivo uniformizar a jurisprudência do tribunal, tá? Então vamos deixar isso equânime, né, para não ter uma câmara dizendo A, outra câmara dizendo B, ou uma turma dizendo A, outra turma dizendo B sobre o mesmo assunto, tá? Por meio, né, da formação desses precedentes vinculantes, então as turmas vão estar vinculadas aos julgamentos do incidente de assunção de competência, né? Que vai ter que ser o quê? Observado pelos juízes subordinados ao tribunal, né? Então, da esfera inferior. Esse instituto processual, né, tá previsto, estava no Código de Processo Civil de 73, está no de 2015 ainda, né? Tem uma série de particularidades que vão ser analisadas, que inclusive essa professora Érica Costa vai analisar melhor para vocês. O que eu quero que vocês percebam, tá? Que esse incidente de competência, ele foi previsto, continuou, né, no CPC de 2015, para a criação desses precedentes vinculantes, que vai ser instaurado quando o julgamento do recurso de remessa necessária ou de processo de competência originária, ou quando envolver relevante questão de direito com grande repercussão social, mas sem repetição em múltiplos processos, que vai ser utilizado. Então, olha só, um incidente de assunção de competência. O CPC no 947, no caput, vai falar exatamente isso que eu acabei de falar para vocês, né? Do cabimento do incidente de assunção de competência. Só que ele fala o seguinte, que ele é instaurado quando o julgamento de um recurso. Olha só, então teve um recurso. Alguém então usurpou a competência que seria do tribunal para analisar esse recurso. O tribunal competente para analisar esse recurso, né? Ou então de uma ação de competência originária dentro do próprio tribunal, que a gente viu. Então, quando ele fala recurso de remessa necessária, a gente precisa entender o que é a tal da remessa necessária, né? A remessa necessária está prevista lá no artigo 496 do CPC. Ela vai trazer o que? O princípio do duplo grau de jurisdição, ou seja, para garantir as partes submeterem matéria já apreciada e decidida pelo juiz originário, né, pelo julgador originário, a um novo julgamento por um órgão superior, né, uma instância superior. Embora se trate do princípio íncito a esse sistema recursal, esse duplo grau de jurisdição também encontra seu fundamento nas hipóteses em que vencida a fazenda pública, olha, eu estou falando de agora processos estatais, tá? Então, vencida a fazenda pública, a sentença precisa ser submetida ao tribunal para fins de confirmação do juiz lá, de repente, de primeiro grau.
Mesmo que, de repente, a equipe jurídica do município, do estado, não importa, tá? A procuradoria do município, a procuradoria geral do estado, não importa, tá? Não tenha entrado com um recurso. Por quê? Vai ser, então, remetido por fato de ser fazenda pública. Então, esse reexame necessário, ou essa remessa necessária, né, que não é um recurso. Por que não é um recurso? Mas, professora, se perdeu na primeira instância a fazenda pública, não vai subir para o tribunal uma apelação? Não, porque não é uma apelação em si. Simplesmente o Tribunal de Justiça vai fazer o quê? Ele vai reanalisar a decisão de primeiro grau. Por quê? Porque se trata de fazenda pública. Então ele vai fazer uma remessa necessária. Obrigatoriamente vai ter que ser encaminhado, tá? Por quê? Não pode ser considerado um recurso, por exemplo, essa remessa necessária, né? Ou reexame necessário. Porque falta tipicidade de recurso, né? Não tem os requisitos básicos exigidos para caracterização do recurso, que nem a necessidade de fundamentação, o interesse de recorrer. Ó, por exemplo, eu dei o exemplo que a procuradoria, de repente, do município não recorreu. Tá? A tempestividade, porque se ela não recorreu, passou o prazo. Então teve que o processo seguir sozinho para o Tribunal de Justiça. Tá? Não teve o preparo, entre outros. Então, por esse motivo, entende-se que a remessa necessária, ela tem essa natureza jurídica de condição de eficácia da sentença, ou seja, o tribunal só vai confirmar ou não a sentença de primeiro grau, né? Não vai se relacionar, portanto, com um recurso, por exemplo, de apelação, né, na legislação processual. Então, é só para a gente compreender essa nomenclatura que tem lá no caput do 497. Uma outra coisa que a gente precisa entender também em relação a processo de competência originária, que o caput do 947 também vai falar. Então, quando eu falo de processo de competência originária, é aquele processo que já nasce dentro do tribunal, ele não é um recurso também. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A reclamação. A reclamação, ela não entra no rol de recursos, na reclamação nos tribunais. Ela é uma ação. Então, o intuito dela é o quê? Igualar, aparelhar a parte, né, ou as partes, com um mecanismo processual adequado para denunciar para as cortes superiores atos ou decisões ofensivos à sua competência ou à autoridade de suas decisões. Então, a reclamação, por exemplo, vai se prestar a verificar ou alterar uma decisão de um juiz que desobedece às decisões superiores, tendo por objetivo garantir essa competência e essa autoridade dos tribunais. Então, por exemplo, o juiz de primeira instância, que faz juízo de admissibilidade de uma apelação. Gente, quem é que faz juízo de admissibilidade de apelação? Quem é que vai dizer se recebe ou não a apelação? Não é lá o relator, o desembargador relator do tribunal? Não é o juiz de primeiro grau, é o desembargador relator que vai fazer isso. Né, lá do Tribunal de Justiça, nesse exemplo que eu estou dando para vocês. Então, se de repente o juiz de primeiro grau que faz essa admissibilidade ou não, o que vai acontecer? Então, eu vou entrar com a tal da reclamação pro tribunal originário, no tribunal originário, lá o tribunal competente, que seria no caso desse exemplo que eu estou dando para vocês, o Tribunal de Justiça, para quê? Para ver se esse juízo de admissibilidade tem que ser aceito ou não, né? Então, porque no exemplo que eu estou dando, o juiz de primeiro grau usurpou a competência do Tribunal de Justiça, né? Então, ele tirou a competência do Tribunal de Justiça. Então, por isso que se entrou com a reclamação. Então, quando fala de processo de competência originária, esse exemplo da reclamação é exatamente isso. Ele já vai nascer direto lá no Tribunal de Justiça. Tá? Então, são as duas nomenclaturas que eu quero que vocês guardem. Eu tô encerrando aqui minha participação de hoje. Eu vou deixar vocês com um vídeo da professora Érica, tá? E qualquer dúvida, galera, eu tô no WhatsApp com vocês, tá joia? Continuo com saudades e não se preocupem que os itens da prova eu vou passar os tópicos, né, das matérias que a gente já viu até então, eu vou passar no WhatsApp para vocês também, tá joia? É isso, um grande abraço e até a próxima.
Olá, eu sou a Érica Costa, professora de Processo Civil aqui do CDF Concursos. Seja muito bem-vindo ao CDF Concursos. Hoje vamos analisar o incidente de assunção de competência, que vem estabelecido no artigo 947 do CPC. Vamos analisar em detalhes esse incidente. Esse aqui é o sumário da nossa exposição de hoje. Nós vamos fazer uma rápida introdução sobre o assunto, vamos entender qual é a finalidade do incidente de assunção de competência, vamos ver as hipóteses de cabimento, vamos analisar o processamento desse incidente que vem previsto no artigo 947, parágrafos do CPC, e vamos finalizar essa apresentação com uma questão de concurso público. Pois bem, o incidente de assunção de competência, ele foi previsto pelo Código de Processo Civil de 2015 para uniformizar a jurisprudência do tribunal por meio da criação de precedentes vinculantes. Como que isso vai ocorrer? Da seguinte forma, havendo uma relevante questão de direito, essa questão de direito ela não vai mais ser resolvida pelo órgão originário do tribunal. Haverá a assunção de competência, de modo que um órgão colegiado de maior representatividade no tribunal irá julgar essa relevante questão de direito, fixando uma tese que vinculará os juízes e demais órgãos vinculados ao tribunal. Por isso é que eu disse no começo que o incidente de assunção de competência, ele tem por finalidade uniformizar a jurisprudência do tribunal por meio da criação de um precedente vinculante. Agora vamos analisar em detalhes esse artigo 947 do CPC, aqui na tela comigo. Diz o artigo 947 que é admissível a assunção de competência quando do julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. Destrinchando esse artigo, primeiro vamos destacar o seguinte: o incidente de assunção de competência, ele não ocorre nas demandas massificadas. Por quê? Porque o uso dele ele é fora do âmbito dos casos repetitivos. Por isso é que o objeto do incidente de assunção de competência é uma questão de direito que deve ser sem repercussão em múltiplos processos. E qual que é o objeto do incidente? A gente já viu que ele não ocorre nas demandas massificadas. Ele ocorre em quais causas? Em causas relevantes de direito, seja de direito material ou de direito processual, que tenham grande repercussão social, ó, isso que é muito importante, mas sem repetição em múltiplos processos. Neste caso, essas questões de direito, elas serão julgadas por um órgão colegiado mais amplo, de modo a se assegurar uma solução uniforme para a questão. E qual que é a finalidade desse incidente? Como você viu, a finalidade do incidente de assunção de competência é fixar um precedente vinculante. Desse modo, fixado esse precedente, os juízes e os demais órgãos, eles devem observar. Se não ocorrer a observância da tese vinculada, o que a parte pode fazer? A parte pode entrar com uma reclamação. Vamos aqui destrinchar em quais situações é possível se instaurar um incidente de assunção de competência. Diz o artigo 947 do CPC, que esse incidente ele é admissível no caso de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária do tribunal que envolva relevante questão de direito com grande repercussão social, mas sem repetição em múltiplos processos. Pois bem, admitido o incidente de assunção de competência, o que vai acontecer? O recurso, a remessa necessária e o processo de competência originária do tribunal, eles não serão mais julgados pelo órgão que originariamente lhe caberia julgar, e sim por um órgão colegiado mais amplo, que vai ser definido aonde? No regimento interno de cada tribunal, conforme o parágrafo 2º do artigo 947 do CPC. Observe aqui que há um deslocamento interno da competência no incidente de assunção de competência, justamente porque uma relevante questão de direito, que seria julgada por um determinado órgão, ela vai ser julgada pelo órgão colegiado, indicado pelo regimento interno. Afirmativa de prova. Vamos responder essa questão. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver importante questão de fato com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. E aí, pessoal, ficou muito fácil visualizar o erro dessa questão. Por quê? Porque o incidente de assunção de competência, ele é cabível quando envolver relevante questão de direito. Essa questão de direito pode ser de direito material ou de direito processual, mas não pode ser questão de fato. Esse é o erro da questão.
Vamos em frente. Outra importante consideração a se fazer sobre o incidente de assunção de competência. Diz o parágrafo 4º do artigo 947 que o incidente de assunção de competência, ele pode ser utilizado quando houver uma questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal. Vamos ver como o Código de Processo Civil trouxe esse parágrafo. Diz o parágrafo 4º do artigo 947 que aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal. Vamos em frente. E como ocorre o processamento do incidente de assunção de competência? Vamos ver aqui. O IAC pode ser suscitado de ofício ou a requerimento da parte do Ministério Público ou da Defensoria Pública. É o parágrafo 1º do artigo 947. Além disso, esse incidente, ele pode ser instaurado em qualquer tribunal, sem distinção, seja um tribunal regional, um tribunal de justiça ou um tribunal superior. Pois bem, admitido esse incidente, o que vai acontecer? O recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária, ele vai ser julgado pelo órgão colegiado indicado pelo regimento interno. No início da sessão, o órgão colegiado, ele indicado pelo regimento interno, ele vai decidir se estão ou não presentes os requisitos para assunção de competência, ou seja, o órgão colegiado vai ver, há interesse público na assunção de competência, essa causa de direito é importante que ela seja resolvida por meio da criação de um precedente vinculante? É o órgão colegiado que vai fazer essa análise. Pois bem, se não for aceito o incidente de assunção de competência, o que vai acontecer? O julgamento da questão vai ser feito pelo órgão originário, que competiria julgar, não tem nenhum problema. Agora, se o incidente de assunção de competência for aceito, o que vai acontecer? O órgão colegiado, indicado pelo regimento interno, ele irá julgar esse caso concreto, produzindo uma decisão cujos fundamentos determinantes vincularão todos os magistrados e órgãos fracionados vinculados àquele tribunal. O relator desse incidente, além disso, ele pode admitir a intervenção de amicus curiae e determinar a realização de audiências públicas, tal como ocorre nos demais incidentes destinados a formar um precedente vinculante. É muito importante que você veja aqui, essa eficácia vinculante da decisão formada no incidente de assunção de competência, ela só cessará, ou seja, ela só se acabará se e quando ocorrer a revisão da tese, com a superação do precedente. É o que prevê o parágrafo 3º do artigo 947. Vamos ler ele aqui. O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese. É por isso que nós dissemos que o incidente de assunção de competência, ele tem por finalidade uniformizar a jurisprudência do tribunal. Por quê? Porque ele vai formar um precedente que vincula os juízes e órgãos fracionários. Esse precedente, ele só será superado se houver a revisão da tese. Vamos aqui em frente. E se esse acórdão proferido em incidente de assunção de competência ele for desrespeitado? Qual a medida processual cabível? Nesse caso, diz o inciso 4º do artigo 988, que caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para garantir a observância de acórdão proferido em incidente de assunção de competência. Afirmativa de prova, vamos responder essa questão. O incidente de assunção de competência pode ser instaurado de ofício ou mediante requerimento da parte do Ministério Público ou da Defensoria Pública e será julgado pelo órgão colegiado que o regimento interno indicar. E aí? Perfeita a questão está toda correta, a gente acabou de ver, diz o parágrafo 1º do artigo 947, que ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator proporá, pode ser de ofício ou a requerimento da parte do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa necessária e o processo de competência originária, julgado pelo órgão colegiado que o regimento interno indicar. Vamos finalizar esquematizando o incidente de assunção de competência. Como é que ele se procedimentaliza no tribunal? Pois bem, a gente viu que o incidente de assunção de competência, ele pode ser suscitado de ofício ou a requerimento da parte do MP ou da Defensoria Pública. Em seguida, esse recurso, remessa necessária, processo de competência originária que envolver relevante questão de direito com grande repercussão social, vai ser analisado pelo órgão colegiado que o regimento interno do tribunal indicar. Esse órgão colegiado vai decidir se há interesse público ou não na assunção de competência, ou seja, há interesse público que uma tese jurídica seja fixada,
com caráter vinculante? Pois bem, se o órgão colegiado entender que não há interesse público na assunção, o incidente de assunção de competência não será aceito e a consequência é que o julgamento vai ser feito pelo órgão originário. Por outro lado, se o incidente de assunção de competência for aceito, o caso ele vai ser julgado pelo órgão colegiado mais amplo indicado pelo regimento interno do tribunal. E qual é a consequência? A consequência é que esse acórdão ele vinculará todos os juízes e órgãos fracionados subordinados a esse tribunal, exceto se houver revisão de tese. Finalizamos aqui a análise do incidente de assunção de competência que vem previsto no artigo 947 do CPC. É muito importante que você tenha entendido em detalhes todas as particularidades desse incidente. Até o próximo vídeo.